Capítulo 1 Da chegada. A lua pairava no céu noturno como uma testemunha silenciosa da jornada de Alice até o orfanato abandonado de Ravenshollow. O vento sussurrava entre as árvores da floresta circundante, criando uma sinfonia de assombração. Cautelosamente, ela empurrou a pesada porta de madeira que rangia em protesto, como se alertando-a sobre os segredos enterrados nas sombras além. Ao entrar, um odor de mofo e abandono abraçou Alice, mas sua determinação não vacilou. A luz fraca de uma lanterna revelou corredores sombrios e portas desgastadas que guardavam segredos há muito esquecidos. Cada passo ecoava no vazio, como se o próprio orfanato respirasse uma existência há muito adormecida. O interior era um labirinto de quartos vazios, onde camas desfeitas pareciam testemunhar o abandono abrupto de seus ocupantes. Ao longo das paredes, fotografias desbotadas de crianças com sorrisos perdidos olhavam para Alice como espectros do passado. A cada imagem, uma pergunta ecoava em sua mente: o que aconteceu com essas crianças? À medida que Alice explorava mais profundamente, passou por uma porta entreaberta que rangeu ao ser empurrada. Dentro de uma sala escura, ela encontrou registros empoeirados que narravam histórias de negligência e desaparecimentos misteriosos. Cada palavra parecia uma página virada do passado, revelando uma narrativa aterradora de vidas interrompidas. O som distante de passos ecoava nos corredores, fazendo com que Alice se virasse rapidamente, mas nada estava lá. Uma sensação de ser observada a envolveu, mas ela persistiu em sua busca por respostas. Em um quarto esquecido, descobriu uma caixa empoeirada de brinquedos que, em seu tempo, foram testemunhas de risadas infantis agora perdidas. Ao iluminar um velho espelho, o reflexo de Alice parecia desfocado, como se as próprias paredes tivessem testemunhado o passar dos anos. Ela sentiu um calafrio ao notar uma sombra passageira ao seu lado, mas quando se virou, apenas a escuridão vazia encarava de volta. O capítulo terminou com Alice sentindo um frio inexplicável, como se as paredes do orfanato guardassem segredos que se recusavam a serem revelados. A noite estava apenas começando, mas o passado do orfanato aguardava pacientemente para ser desenterrado pela corajosa investigadora em busca da verdade. Capítulo 2 Em sombras do passado. Alice continuou sua exploração pelos corredores enigmáticos do orfanato, iluminando seu caminho com uma lanterna enferrujada. Cada passo ecoava como um sussurro melancólico, uma sinfonia de tábuas rangentes e murmúrios que pareciam emergir das próprias paredes. Ao vasculhar uma sala empoeirada, Alice encontrou um antigo arquivo, repleto de documentos desbotados e registros datados. Páginas amareladas contavam histórias de crianças que, como ela, haviam passado por aqueles corredores sombrios. No entanto, ao invés de finais felizes, as histórias terminavam em desaparecimentos inexplicáveis. Fotografias amareladas mostravam rostos inocentes, agora apenas memórias congeladas no tempo. Uma em particular chamou a atenção de Alice, uma foto de um grupo de crianças sorridentes, com olhares esperançosos que agora pareciam perscrutar a alma da intrusa. A legenda indicava que estas eram as últimas crianças a serem vistas antes do fechamento abrupto do orfanato. Entre os documentos, Alice encontrou menções a experimentos secretos conduzidos pelo misterioso diretor do orfanato. Teorias sobre o uso de magia negra e rituais macabros pairavam no ar, adicionando um toque de horror à já sinistra narrativa. O diretor, um homem de nome esquecido pelo tempo, desaparecera sem deixar rastros, deixando para trás apenas o eco de suas ações sombrias. Enquanto folheava os registros, Alice sentiu uma presença fria ao seu redor, como se as próprias paredes retivessem as memórias assombradas do passado. Os murmúrios tornaram-se mais nítidos, sussurrando segredos inconfessáveis que ecoavam na mente de Alice. Em sua mente, ela começou a visualizar vislumbres fugazes das crianças, suas risadas alegres agora substituídas por lamentos desesperados. A descoberta de uma sala secreta chamou a atenção de Alice. A porta rangia ao ser aberta, revelando bonecas antigas e quebradas dispostas de maneira peculiar. Cada boneca tinha uma semelhança notável com uma das crianças desaparecidas. Os olhos das bonecas, antes inanimados, pareciam seguir Alice enquanto ela se movia pela sala,
criando uma atmosfera de inquietante vigilância. A cada passo, a história do orfanato desdobrava-se diante de Alice como um quebra-cabeça sombrio, suas peças revelando um passado repleto de mistérios e tragédias. A jovem decidida sentia a necessidade premente de desvendar esses enigmas, não apenas por sua própria curiosidade, mas também para dar voz às crianças cujas histórias foram silenciadas pelo tempo e pela escuridão que permeava aquele lugar assombrado. Capítulo 3 – O choro das crianças. A luz fraca do corredor iluminava a porta entreaberta da sala oculta. Alice hesitou por um momento antes de empurrar a porta rangente. Ao cruzar o limiar, foi recebida por um silêncio pesado e pelo aroma de mofo que pairava no ar. A sala era um relicário do passado, repleta de bonecas antigas, algumas intactas, outras despedaçadas pelo tempo. As bonecas, dispostas em prateleiras empoeiradas, pareciam observar Alice com olhos vazios, como se guardassem segredos há muito esquecidos. Uma fileira delas, alinhadas como sentinelas silenciosas, chamou sua atenção. Cada uma representava uma criança do orfanato, seus rostos esculpidos em expressões de tristeza e abandono. Ao olhar para as bonecas, Alice percebeu que seus olhos pareciam seguir seus movimentos. Uma sensação arrepiante percorreu sua espinha, como se as almas das crianças estivessem presas dentro dessas criações de porcelana e trapos. Seus dedos tocaram a superfície fria de uma das bonecas, e um suspiro suave pareceu escapar da boca costurada. O choro distante das crianças preencheu a sala, ecoando pelas paredes desgastadas. Alice, intrigada e assustada, seguia os sons até encontrar uma boneca solitária em um canto escuro. Esta estava diferente das outras, sua aparência mais desgastada e seus olhos mais profundos, como se guardasse uma tristeza mais intensa. Ao segurar a boneca, Alice sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Uma visão rápida e assustadora atingiu crianças assustadas, olhares perdidos e a sensação angustiante de solidão. Ela compreendeu que essas bonecas eram mais do que simples objetos, eram receptáculos das almas das crianças que um dia habitaram o orfanato. O choro das crianças aumentou, tornando-se um lamento coletivo que reverberava nas paredes. Alice, agora ciente da presença espiritual ao seu redor, começou a pronunciar palavras de conforto, prometendo libertar as almas aprisionadas. Enquanto suas palavras ecoavam na sala sombria, as bonecas pareciam reagir, seus olhares tristes transformando-se em expressões de esperança. O ar ficou impregnado de uma energia intensa, e a sala pareceu vibrar com uma presença sobrenatural. Alice, determinada a aliviar o sofrimento das crianças, continuou seu ritual de redenção, mergulhando mais fundo na escuridão para trazer à luz as histórias esquecidas do orfanato. O choro, aos poucos, foi se transformando em suspiros suaves, até que finalmente, um silêncio reconfortante envolveu a sala, marcando o início da redenção das almas perdidas. Capítulo 4 – O despertar. A vela tremeluzia, lançando sombras dançantes nas paredes frias do orfanato. Alice, envolta em um manto de suspense, sentiu o ar se tornar denso enquanto as sombras começavam a se materializar diante dela. Silhuetas espectrais surgiam, criando uma tapeçaria de formas etéreas que flutuavam no ar. Um eco distante de risos infantis se misturava ao som de passos suaves, como se os corredores fossem habitados por uma multidão invisível de crianças. As risadas logo se transformaram em choros angustiantes, um lamento ecoante que perfurava a alma de Alice. Ela pressionou as mãos contra os ouvidos, mas os gemidos persistiam, como se as vozes do passado estivessem determinadas a serem ouvidas. No ápice do corredor, uma porta rangeu aberta, revelando uma sala escura. Alice hesitou por um momento, mas a necessidade de descobrir a verdade a impulsionou para a frente. Ao entrar na sala, seus olhos encontraram um cenário arrepiante. Bonecas antigas, com olhos vazios e roupas desbotadas, estavam dispostas em círculo. Cada uma delas representava uma criança que um dia chamara o orfanato de lar. Os olhos das bonecas pareciam seguir Alice enquanto ela circulava o círculo. Em seus rostos de porcelana, ela via a tristeza e o desespero refletidos. Uma força sobrenatural parecia pulsar na sala, alimentando as visões que se desenrolavam diante dela.
De repente, as bonecas começaram a sussurrar, suas vozes se entrelaçando em uma cacofonia de lamentos. Injustiça, murmuravam. Esquecidas, sussurravam. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha, compreendendo que as almas das crianças clamavam por redenção. As sombras ganharam forma, contorcendo-se como espectros em agonia. Figuras fantasmagóricas surgiram das paredes, suas feições distorcidas pela tristeza. Uma voz ecoou na mente de Alice, revelando a trágica história das crianças abandonadas e esquecidas. Em um momento de terror profundo, as sombras se aproximaram, envolvendo Alice em uma escuridão palpável. Sua respiração acelerou, o coração martelando em seu peito, enquanto ela se via cercada por manifestações do passado. Em um último suspiro de coragem, ela decidiu enfrentar as visões, determinada a compreender e, se possível, libertar as almas atormentadas que assolavam o orfanato. A sala se tornou um campo de batalha entre a luz e a escuridão, onde o destino das crianças perdidas seria decidido. Capítulo 5 da Redenção. O relógio marcava meia-noite quando Alice, envolta por velas trêmulas, iniciou o ritual ancestral no coração do orfanato. As sombras dançavam ao redor dela, contorcendo-se como espectros famintos pela liberdade. O ar estava eletricamente carregado, e um frio cortante permeava a cada centímetro do ambiente. Com uma expressão determinada, Alice recitou palavras esquecidas pelo tempo, palavras que reverberavam através das paredes como um sussurro ancestral. As velas vacilavam enquanto uma presença indescritível preenchia a sala. Uma névoa etérea começou a se formar, envolvendo a jovem como uma aura de mistério. As bonecas que antes jaziam inertes ganharam vida, seus olhos vazios agora emitiam uma luz suave. Cada uma representava uma alma perdida, e Alice podia sentir seus lamentos, suas histórias não contadas ecoando no recinto. A atmosfera tornou-se densa com a energia da redenção, um clamor por justiça que reverberava através das dimensões. De repente, sombras se materializaram, tomando forma e contornos. Eram as crianças perdidas, seus rostos desvanecidos agora nitidamente visíveis. O corredor estava repleto de murmúrios e soluços, um lamento coletivo que ecoava através do tempo. Alice, com coragem inabalável, enfrentou as figuras espectrais. Cada palavra do ritual era como um elo rompido na corrente do sofrimento. A tensão atingiu seu auge quando as sombras começaram a contorcer-se e a se dissipar lentamente. Os últimos momentos do ritual foram um turbilhão de emoções. Alice, banhada pela luz da redenção, sentiu a carga espectral diminuir. As sombras recuavam, e as vozes das crianças, agora serenas, se desvaneceram no éter. O orfanato, uma vez envolto em trevas, foi preenchido por uma luz etérea que refletia a tranquilidade final. À medida que as últimas sombras se dissipavam, Alice sentiu um calor reconfortante. O orfanato, antes um poço de desespero, tornou-se um santuário de paz. A névoa etérea desapareceu, revelando um ambiente renovado, como se a própria essência do local tivesse sido purificada. Alice, exausta mas realizada, observou enquanto as bonecas, agora desprovidas de qualquer energia sombria, permaneciam em silêncio. O orfanato, antes um palco de pesadelos, agora era um testemunho da redenção. A jovem, ao olhar para trás uma última vez antes de sair, soube que as histórias das crianças perdidas finalmente encontraram descanso, e que ela havia desempenhado um papel crucial em sua libertação.